Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12, que diz assim: Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Amém. Imagine que você vai fazer uma viagem. Imagine que você vai fazer uma viagem e você pede ajuda o Kaique vai fazer essa viagem, tá? Quando você estiver bem, tá? Porque agora não. Mas o Kaique vai fazer uma viagem e ele procura a ajuda do Rafael e fala: Rafa, eu não sei chegar lá, não sei como ir, não sei o que fazer. Aí o Rafael dá todas as orientações para o nosso irmão Kaique. E o Kaique segue essas orientações exatamente como o Rafa disse para ele. Só que ele chega no lugar errado. Adiantou alguma coisa? Foi útil? Agora imaginemos também que a nossa irmã Meire está aí cozinhando eu não vou falar feijoada porque isso é coisa do Rafa. Vamos falar aqui uma lasanha. Eu acho que eu já comi uma lasanha na sua casa. Me recordo, me veio à mente. Tem alguns irmãos que ainda convidam os pastores, né? Fica a dica, fica a dica. Tem alguns irmãos que ainda falam: pastor, vem aqui, tem uma comidinha, tem um café. Tem gente que está me devendo um café 10 anos, né? Mas tudo bem, não vou cobrar agora não no sermão. Mas a nossa irmã Meire vai fazer uma lasanha e pede ajuda a Creuza. Creuza, eu estou aqui com dificuldade, eu não sei fazer. E a Creuza vai dar todas as orientações para Meire. Mas no final a lasanha fica insuportável, não dá para comer. Adiantou de alguma coisa? Claro que não. Da mesma maneira, irmãos, não dá para dizer: basta entrar numa igreja, basta que uma porta esteja aberta, basta ter o nome de igreja, que está tudo bem, o importante é você estar na igreja. Não dá. Porque se lá dentro anuncia qualquer outra coisa que não seja o evangelho da verdade, isso vai te levar ao inferno da mesma maneira. Se te dão a direção errada, se te dão a mensagem errada, se te dão a receita errada, o que resta para você é o inferno. Porque você estará a vida inteira seguindo um caminho que não é o bíblico. Quando a gente olha para a igreja as igrejas da Galácia, nós vemos essas igrejas sendo seduzidas por um falso evangelho. A mensagem que Paulo traz sobre ou para esses irmãos é que eles estavam se distanciando da palavra da verdade. Eles estavam voltando a viver de uma forma que Deus não se agradava. Havia ali pessoas pervertendo o evangelho, proclamando que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Eles tornaram a obra de Cristo na cruz insuficiente e acrescentaram a lei como condição para que aquelas pessoas fossem salvas. Nós estamos falando aqui dos judaizantes. Eles estavam dizendo que as pessoas precisavam circuncidar-se para que fossem salvas. Esse é o contexto da carta. A carta foi escrita porque a igreja do Senhor, as igrejas da Galácia, estavam ouvindo um outro evangelho, um evangelho que não era o verdadeiro, uma mistura do evangelho verdadeiro com o falso. O evangelho verdadeiro nos ensina que nós precisamos apenas de Cristo, que Cristo é suficiente.
Aí vieram os judaizantes e disseram para eles que não, era necessário que houvesse a circuncisão. Esse era o contexto. E Paulo está dizendo, não vá para esse evangelho, não escutem esta mensagem. E hoje em dia, irmãos, quantos de nós não pegamos o evangelho verdadeiro e misturamos com as nossas crenças, com as nossas facilitações? Muitas vezes nós até conhecemos o evangelho verdadeiro, mas da mesma maneira nós pegamos coisas que vão além deste evangelho e colocamos na nossa vida como indispensável para isso. Por exemplo, há quem diga o seguinte: a igreja nunca será igreja enquanto ela não tiver um projeto social. E eu digo, a igreja é a igreja mesmo que ela não tenha um projeto social. O que faz a igreja ser igreja não é o tanto de trabalho social que nós fazemos. O que faz a igreja ser igreja é o evangelho de Jesus sendo pregado com fidelidade. Ah, pastor, então o projeto social não é dispensável, não é importante? Claro que é. Mas o que nós não podemos fazer é colocar coisas além para que a igreja seja igreja. Tem muitos irmãos que estão em muitos lugares sendo perseguidos e continuam sendo igreja, mesmo sem conseguir fazer alguns tipos de trabalhos aos quais nós consideramos importantíssimos. Às vezes nós colocamos como condição. E aí a gente passa a vida infeliz na igreja, porque a gente conhece o evangelho verdadeiro, mas a gente começa a acrescentar coisinhas a esse evangelho. Não, precisa disso, precisa daquilo, e precisa daquilo outro, para que seja o evangelho de verdade. Não, irmãos. Nós não precisamos de circuncisão, nós não precisamos de um projeto social. E olha que eu sou super a favor de um projeto social. Espero em Deus que a gente volte a ter o nosso projeto um dia. A gente faz trabalhos sociais, mas nós não temos mais o nosso projeto aqui. O projeto Semear, né? Era o nome que era o nosso projeto. Nós voltaremos um dia, se o Senhor permitir. Mas não é sobre ser a favor ou contra um trabalho social ou uma atividade da igreja. Mas é dizer, a igreja só é igreja se ela fizer isso ou aquilo. Não, a igreja só é igreja se ela tiver o evangelho da verdade. E por que isso hoje é tão necessário ser dito? Porque as pessoas estão vivendo outro evangelho. As pessoas estão, mesmo dentro das igrejas, vivendo outra coisa que não é verdadeira. A palavra do Senhor diz aqui, no versículo 6 e 7, que houve o abandono do evangelho. As igrejas da Galácia estavam abandonando o evangelho, dando as costas para Deus, voltando para a escravidão da lei. E Paulo se espanta. O texto é escrito com o espanto. Ele diz, admira-me, que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Admira-me. Aqueles irmãos abraçaram o evangelho e logo depois abandonaram esse evangelho. Ah, pastor, isso não acontece hoje em dia. Acontece. Acontece. Irmãos amados, uma das coisas mais chatas e difíceis de lidar na igreja é o que a gente chama de transição dentro da igreja, ou de entradas e saídas. Porque tem famílias que se mudam, tem famílias que, enfim, tem contextos específicos. Mas tem gente que não para em igreja nenhuma. Já viu isso? Quando eu pergunto às pessoas quantas igrejas elas passaram, tem gente que fala 9, 10, e eu fico, meu Deus, misericórdia. Mudar de igreja é tão desafiador, a pessoa já conseguiu participar de 9, 10 igrejas. É porque, na verdade, essa pessoa está procurando um evangelho que não é possível encontrar. Às vezes, o evangelho que ela mesma produziu para si. Então, assim, pessoas que transitam nas igrejas, que passeiam pelas igrejas, procurando um evangelho que não existe. Qual é esse evangelho? O criado por ela mesma. Há pessoas que rapidamente abandonam aquilo que escutam. Há pessoas que rapidamente abandonam aquilo que ouvem. Sabe, o ouvir e o não colocar no coração, o ouvir e o não praticar, aquela pessoa não criou raízes ainda. E eles estavam trocando por um evangelho diferente. O texto é muito claro ao dizer que era outro evangelho. A rapidez com que os crentes estavam apostatando da fé
E a ideia do texto é que Paulo se espanta com duas coisinhas aqui, duas palavrinhas. Preste atenção nessas duas palavras. Paulo se espanta por causa da inconstância e por causa da instabilidade. Eu vou repetir. Inconstância e instabilidade. Sabia que existe muita gente dentro das igrejas inconstantes e instáveis? Eles não vão para a igreja porque, estou sem vontade. Inconstância. Quem disse que é para ir para a igreja quando você estiver com vontade? Estou num dia ruim. Inconstância. Instabilidade. Você não pode dar um bom dia diferente para aquele irmão que ele desaparece da igreja, porque ele está procurando se saciar num evangelho que não existe. Ele não está firmado em Jesus, ele está procurando outra coisa, ele é instável. A ideia aqui é que aqueles irmãos estavam inconstantes e instáveis, irmãos. Um cristão, ele não pode ser inconstante. Um cristão, ele não pode ser uma pessoa de duas palavras. Ele não pode crer numa coisa hoje e em outra amanhã. Você precisa ser do sim, sim e não, não. Você não pode negligenciar aquilo que você aprendeu da palavra de Deus. Você não pode rejeitar princípios eternos de Deus. Por que o pastor pega tanto no pé sobre o dia do Senhor? Princípio eterno de Deus. Ou melhor, enquanto estivermos aqui neste mundo. É um princípio que nós temos que seguir. Por que o pastor pega tanto no pé sobre a generosidade da igreja? Princípio. Irmãos, nós não podemos negligenciar, ser inconstantes, instáveis. E a pior coisa que existe é quando isso afeta a liderança. Sabe o que é um líder instável? É aquele que aparece de vez em quando, é aquele que não se justifica, que não é responsável com as coisas que é colocada nas mãos dele. Ele é inconstante. Você não pode contar com o inconstante. O inconstante sabe, você já trabalhou com pessoas inconstantes, tenho certeza. No seu emprego deve ter pessoas inconstantes. Deve ter pessoas instáveis. Sabe aquela pessoa que você fica pensando, você até depende dela para o trabalho. Você às vezes trabalha em dupla, dependendo do que você faz. E você depende do outro. E aí tem aquele filho de Deus, inconstante. Que às vezes aparece, às vezes não. Quando aparece, faz um trabalho mais ou menos. Você não pode contar com ele. Às vezes isso está dentro da sua casa. Às vezes é um marido inconstante, é uma esposa inconstante, é um filho inconstante, instável, sem raízes, sem profundidade, sem firmeza. Não, irmãos, nós somos o povo do sim, sim e não, não. Nós somos o povo da constância. Nós não somos o povo movido por sentimentos. Eu não escolho onde eu vou congregar e o que eu vou fazer a partir do que eu sinto. Eu escolho a partir do que eu creio. E é isso que Paulo está combatendo. Paulo está dizendo, você não pode fazer pelo que você sente, pelas circunstâncias da vida. Você tem que fazer pelo que você crê. E vocês estão abandonando o que vocês creem. Vocês estão se afastando do que vocês creem. Vocês estão negando o que vocês creem. Aparece a primeira dificuldade, aparece o primeiro problema, e é melhor então eu dar um jeitinho aqui no evangelho que eu creio, melhorar o evangelho que eu creio, para que se adeque a mim. Meus irmãos, hoje a minha esposa está doente, os meus filhos estão doentes. E eu, como pastor, poderia ter passado a responsabilidade deste culto para o conselho da igreja, para o presbítero Vitor, para cuidar deles, ou para dar assistência para eles. Mas eu estou aqui, apesar da minha vontade de estar lá. Porque eu sou constante. E eu vou faltar quando necessário. E não movido pelas minhas vontades. É assim que o cristão vive. O cristão não é movido pelo que sente. O cristão não é movido pela circunstância da vida. As circunstâncias mudam. E um dia você está trabalhando, né, Kaique? No outro você está com o braço quebrado, com a perna quebrada, nem sei mais. Quebra tanta coisa.
que eu já nem sei o que ele está quebrando mais. Está ele e o Hélio disputando quem quebra mais parte do corpo. O Hélio está ganhando ainda? Misericórdia. A vida é assim. Hoje você está aqui, amanhã você está numa situação diferente. Então a gente não pode ser movido por essas coisas. Nós temos que ser movidos pelo que eu creio. Se eu creio no Evangelho da verdade, se eu creio que eu preciso proclamar o Evangelho da verdade, eu posso estar aqui, eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar no leito do hospital, eu vou proclamar a verdade de Deus. O que Paulo está combatendo aqui, apesar do contexto ser uma ideia de judaizantes, de voltar à lei, o que Paulo está combatendo aqui é essa inconstância, é essa instabilidade. Essas são palavras-chave nesse texto. O que Paulo está combatendo aqui são irmãos que hoje creem numa coisa e amanhã creem em outra completamente diferente. Eu fico abismado como tem irmãos que passam pela igreja aqui, aprendem doutrinas tão boas, firmes, bíblicas, e de repente vão para igrejas que eu falo, misericórdia. Meu Deus. Será que não aprendeu nada? Às vezes muda de cidade, a mudança foi até normal, mas às vezes vão para uma igreja totalmente neopentecostal. E eu fico. Será que ela estava lá escutando? Será que ela estava ouvindo o que a gente falava? Como é que consegue ser inconstante desse jeito? Não, irmãos. A vida cristã não pode ser moldada por inconstância e instabilidade. Por isso que Paulo trata a ideia aqui com consternação e com assombro. Não pode ser normal. E às vezes eu fico pensando, porque assim, seria muito bom ser pastor da igreja sem me relacionar com você. Sabe, seria bom. Em que sentido seria bom? Ah, eu não me relaciono, não sei da vida da nossa irmã Alaide. Eu não conheço nada, não sei, não quero saber de nada, não sei se está doente, não sei se está bem. Eu vivo minha vida aqui e a irmã Alaide a vida dela lá. Graças a Deus não é assim. De alguma maneira a gente vai se comunicando, né? E vai orando um pelo outro. Mas digamos que eu não me importe com a irmã Alaide. Aí a irmã Alaide decidiu sair da igreja. Vai fazer falta para mim? Não. Se eu nem tinha contato. Seria mais fácil pastorear a igreja assim. O irmão falar, estou mudando de igreja. Para mim falar, tá, Deus abençoe. Vai com Deus. Que o Senhor te abençoe lá. Mas não dá, irmãos, para pastorear uma igreja de verdade e não ficar assustado com decisões inconstantes e instáveis que muitas vezes são tomadas dentro da igreja. Não dá. Tem irmãos que do nada começam a falar sobre mudanças radicais. E eu fico pensando, meu Senhor, do nada. A pessoa teve uma ideia e a minha vida vai melhorar completamente agora, depois. E eu fico pensando, Deus tem misericórdia. Porque mudança radical mostra instabilidade muitas vezes. Ah, deu certo. Às vezes dá certo depois de 2, 3, 5 anos sofrendo. Irmãos, o que Paulo está combatendo aqui é claramente uma mudança do evangelho verdadeiro para o evangelho falso. Uma mistura desse evangelho. Esse evangelho está sendo misturado. Mas aí ele está dizendo assim, olha, o problema disso é a inconstância. O problema disso é a instabilidade. As pessoas são inconstantes e instáveis naquilo que elas creem. E aí vieram outros, falsos ensinos. E eles rapidamente abraçaram esses falsos ensinos. Será que você é um desses? Será que você está abandonando aquilo que você crê? E aí ele diz, me assusta que tenhais sido afastados tão depressa. E naturalmente, Paulo diz que quando você abandona a palavra, você abandona o Deus da palavra. Não dá para viver um evangelho completamente diferente e achar que está vivendo debaixo do mesmo evangelho, do mesmo Deus. Ele diz assim, que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Mas Paulo não tem aí uma base no evangelho verdadeiro? Não, ele trata como outro. E a palavra no grego usada aqui é um outro diferente, porque existem duas. Por exemplo, uma curiosidade.
quando a Bíblia fala de novo céu e nova terra, lá em Apocalipse, a Bíblia não está falando de um novo totalmente diferente. É um novo com base naquilo que Deus já criou. Então é um novo com base nisso aqui. O que é o novo céu e a nova terra? Não é completamente novo. Tem palavras no grego que, quando traduzidas para o português, trazem uma outra ideia. E é essa mesma coisa aqui. Quando Paulo está usando outro, ele está usando um outro evangelho completamente diferente. Ai, pastor, eu só mudei de igreja. Talvez seja só isso mesmo. Talvez nessa outra igreja se pregue o evangelho da verdade. Mas eu arrisco dizer que existem muitas e muitas igrejas abertas que pregam outro evangelho e as quais nós chamamos de evangélicas. Ah, pastor, você é exclusivista? Não. Isso é característica de seita. Seita é exclusivista. O que é ser exclusivista? É dizer que só tem salvação na igreja presbiteriana do Brasil. Não é isso. Longe disso. Respeito inúmeras igrejas. Mas não dá para considerar evangelhos que estão sendo pregados por aí. Palavras que estão sendo pregadas por aí. Que são contrários à palavra de Deus. E a gente dizer que são irmãos em Jesus. Não são. Não são. E há muitas. Uma outra ênfase, aqui é que minha coisinha aqui fechou. Um outro aspecto aqui é o legalismo. É o legalismo. Misericórdia. O legalismo é o seguinte: acrescentar princípios e leis que não são da palavra de Deus. Aí é o outro lado, né? É quando a gente coloca regras que a Bíblia não traz. É quando a gente acrescenta regras que a Bíblia não traz. Meus irmãos, nós não podemos ser legalistas. Nós não podemos achar que somos os donos do Evangelho. Então são os dois lados. A vida cristã é uma vida de equilíbrio. Então ele fala no verso 7, vamos ler mais uma vez o verso 7, eu já vou seguir para frente, mas só para reforçar a perversão do Evangelho. Verso 7, todos juntos. O qual não é outro. Quando a gente vai para outro evangelho, ou quando há pessoas tentando nos trazer outro evangelho, a perturbação perturba a igreja, traz confusão. Aí o verso 8 e 9, ele fala sobre quão singular é o evangelho, porque ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. E ele usa expressões aqui para mostrar que o evangelho é maior do que aquele quem prega. Meus irmãos, eu tenho muito temor diante de Deus em estar aqui na frente, porque eu estou pregando algo que vai além de mim, que é superior a mim. A mensagem é superior a quem prega. O que dá sentido à nossa mensagem não é quem está pregando, mas é a palavra que estamos ouvindo. E quantos são os cristãos hoje que vivem de seguir grandes figuras, pessoas famosas, porque ouvir o evangelho dessas pessoas parece ser mais bíblico, profundo e verdadeiro. Aí a minha pergunta é: quando você corre atrás dessas pessoas, você está em busca do evangelho ou daquela pessoa? E também não é para vir atrás de mim, não. Sabe aquela ovelha que só vem na igreja quando o pastor está errado do mesmo jeito. Eu não sou maior do que o evangelho. Eu sou menor. E o que dá razão ao que eu prego é a mensagem. É a profundidade da palavra.
Então eu não quero um lugar que não me pertence e não quero que você corra atrás de ninguém por causa dele. Eu quero que você esteja sempre em busca do alimento que é a palavra de Deus. Paulo também mostra que o evangelho é maior do que os próprios anjos. Ainda que venha um anjo te anunciar algo que seja diferente do que vos tenho anunciado, seja considerado maldito. Qualquer um que prega outra coisa é considerado maldito. Eu comecei meu sermão da semana passada dizendo para os irmãos, of the king, the power, the matter, né? Virou graça. Mas esse menino é um maldito. Segundo o evangelho, ele é amaldiçoado. Porque ele prega outro evangelho, que não o verdadeiro. Aí tem a motivação, verso 10. Eu vou até o 12 hoje, fique tranquilo. Vamos lá, verso 10, juntos. Porventura, procuro eu agora se agradasse ainda a homens, não seria. Irmãos, esse aqui para mim é uma paulada e um alerta. Aí Paulo diz, eu estou procurando por acaso o favor dos homens ou de Deus? Olha, irmãos, eu vou dizer com muita sinceridade, às vezes dá vontade de não falar certas coisas aqui na frente. Sabe por quê? Porque às vezes acontece assim, ó. É mais ou menos o seguinte. Eu chego na igreja, tento cumprimentar os irmãos, ver os irmãos, saber como os irmãos estão. Eu tento, né? Bater um papozinho aqui, outro ali. E às vezes eu sento do lado do irmão Daniel e bato um papo de 2 minutos. E naqueles 2 minutos ele me conta uma coisa que tem tudo a ver com o meu sermão. E aí eu venho aqui para frente e penso, meu Deus, está no meu sermão. O irmão vai pensar que eu ouvi ali e vim aqui para frente falar. Mas eu falo mesmo assim. Por causa disso aqui. Porque eu não estou aqui para agradar homens. Eu estou aqui para pregar o evangelho da verdade. E eu passei a semana preparando esse texto, preparando esse sermão. Estou desde a semana passada, na verdade, olhando bastante o Gálatas, porque eu pretendo, não vou prometer, mas eu pretendo pregar Gálatas inteiro, como eu preguei 1 Pedro. A minha intenção é seguir em Gálatas agora. Então eu já estava lendo e estudando. E o Senhor testificando no meu coração. Eu procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. No dia que eu estiver mais preocupado em agradar a você do que ao Senhor, eu já não sou mais servo dele. Isso é muito sério. Porque existem pessoas dentro das nossas igrejas, na liderança das igrejas, vivendo para agradar homens. Verso 11 e 12. Leiamos juntos, finzinho do nosso sermão, versículos 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, amém. Qual é a origem do evangelho? A origem do evangelho é o Senhor. O que é que nos motiva a estar aqui? O que é que nos motiva a fazer o que fazemos? É o Senhor. O texto é claro ao dizer, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho é revelação de Deus. É revelação que vem do Senhor. O que eu prego aqui na frente, o que eu anuncio nesta igreja, e eu tenho certeza que em muitas outras, graças a Deus, é o evangelho da verdade. Mas isso não significa que nós não tenhamos que tomar cuidado
com o que nós estamos ouvindo aí fora. Porque existe muita gente sendo alimentada na internet e em outros lugares por um evangelho falso. Eu não lembro qual é o nome do teólogo ou do rapaz que se diz teólogo. Ele é pastor de alguma igreja. Mas é daqueles pastores coaches, sabe? Aqueles que têm sempre uma palavra abençoadora para a sua vida, de progresso. David Leonardo, quem falou? Olha o Daniel, tá vendo? O Daniel, David Leonardo. Acho que é esse mesmo. E eu achei engraçado um dia que uma irmã estava aqui na igreja, e aí ela me chamou e falou assim, pastor, deixa eu te mostrar uma linda mensagem. Olha aqui. E abriu o David Leonardo. Eu quase caí para trás. Só que eu não mostrei para ela de imediato, né? Porque eu pensei, meu Deus, ela veio tão empolgada me mostrar David Leonardo. E aí eu com jeitinho, fui falando para ela, minha irmã, cuidado. Mesmo na internet, por mais bonito que seja, pode ser totalmente contrário às Escrituras. Essa mensagem, irmãos, é profundamente atual. Não basta ter uma porta aberta. Não basta ter um mapa nas mãos. Não basta ter uma receita nas mãos. A gente precisa da receita certa. Amém. Fale com Deus.